1 Coríntios, capítulo 8. Nós entramos na semana passada nesse capítulo e eu coloquei aqui, antes de começar propriamente, eu quero me lembrar do perigo do conhecimento arrogante. Eu estive refletindo sobre esses textos da palavra que falaram comigo. Nós vamos passar por eles novamente. Nós já tratamos no último domingo, mas que o Senhor me corrigiu em algumas posturas, às vezes de achar que sabe alguma coisa e esquecer que se sabe alguma coisa, qualquer coisa foi a graça de Deus. Então, que o Senhor nos livre de qualquer pretensão, arrogância, ao expor a palavra, e isso seja feito para a glória dele em humildade. Como eu comentei, eu dividi o capítulo em 3 partes. Nós vimos a estrutura do capítulo, dá para a gente fazer essa divisão. A primeira, como nós já vimos, é quando Paulo fala do perigo do saber, do conhecimento. É claro que o saber e o conhecimento não são ruins em si. Eles são fundamentais para que nós possamos conhecer, e no caso a palavra de Deus, nós precisamos nos dedicar a estudar, ter tempo. E isso é fundamental. Não dá, é impossível conhecer a Deus se não for por meio da palavra dele. Mas ele usa a expressão, na versão que nós usamos, que nós todos somos senhores do saber. E ali eu concordo com o reverendo Augustus quando ele diz que ele está sendo irônico. Porque se nós nos consideramos senhores do saber, a gente não sabe como convém. A gente precisa, pela graça de Deus, sim, nos dedicar, ter tempo com a palavra, estudar e ter conhecimento. Mas esse conhecimento nunca pode ser desprovido de piedade, de humilhação diante de Deus. A terceira parte, nós vamos tratar das coisas sacrificadas a ídolos. O que Paulo diz, como que a igreja deveria lidar e como no nosso contexto, se eu souber de alguma realidade, como que eu devo fazer? Porque a palavra de Deus, ela continua para nós hoje. E hoje, então, eu queria ver com vocês quando ele diz que o ídolo não é nada. Nós já vamos ler esse versículo. Eu fiz essa divisão porque, obviamente, Paulo trata destes temas nesse capítulo. Ainda que o primeiro e no terceiro, o primeiro é do saber, que só foram 2 versículos, e desse também serão poucos versículos, ele não aprofunde esses temas, ele aborda os temas. E ele, claro, e nós vamos ver, ele trata isso como verdades já estabelecidas. Mas como os assuntos estão na palavra, eu queria expandir um pouco. Então nós vamos pegar o que Paulo ele vai pincelar aqui e tentar ler outros textos que a gente possa abrir um pouco mais a nossa visão, o que a palavra diz sobre isso em outros textos da Escritura. Então, nós vamos ver. Se o tema da nossa mensagem, o Gabriel fez a abertura aqui, lendo um dos vários textos que falam de maneira absolutamente clara que o único Deus que existe é o da Bíblia. Paulo fala disso como uma verdade estabelecida. Ele vai falar, nós sabemos que o ídolo não é nada. Mas o que impressiona é que muitos hoje, alguns pastores inclusive, admitem que se alguém nunca ouviu falar, estiver adorando um outro Deus, um falso Deus que não é Deus, que Deus vai levar em conta isso. Isso é um absurdo, alguém defender isso, tendo um mínimo de conhecimento da Escritura. A palavra nunca negociou sequer a possibilidade de haver outros deuses,
ou a ignorância do verdadeiro Deus permitir que alguém adore um falso Deus. Nós vamos ver que é o contrário. É a rejeição do verdadeiro Deus que leva pessoas a adorar falsos deuses. Eu estava vendo um documentário essa semana, eu estava passando num canal e vi lá a história, um chinês falando numa igreja na China sobre um pouco da história da China. E nós sabemos que a China hoje, predominantemente, é ateia. Lá tem o taoísmo, as religiões são taoísmo, confucionismo e o budismo, as três principais religiões, mas o que predomina é o ateísmo. E aquele irmão é fantástico, aquele documentário, eu vi alguns trechos, e ele vai mostrar a história da China, e quando começa a história da China, você sabe que o escrito chinês é super fácil de fazer, né? Eles são desenhos, por assim dizer. E cada uma daquelas palavras que estão todas ali em desenhos, elas são desenhos que apontam, o desenho tenta apontar para uma realidade. E o vocabulário chinês, inicialmente, os primeiros chineses criam em um único Deus. E ele encontrou textos milenares que fundamentam o relato de Gênesis, capítulo 1. É inacreditável. Os estudiosos da religião vão dizer que os primeiros povos eram todos o quê? Politeístas. E que o monoteísmo veio do politeísmo. Mas é claro que isso é uma mentira. Por quê? Porque a Bíblia diz o relato da criação do universo com um Deus e os povos que se seguiram depois desse único Deus. Foi o pecado que trouxe o politeísmo e que afetou hoje grande parte do mundo. Mas nós vamos ver, então, que Paulo vai tratar disso, dessa verdade, e nós vamos ver outros textos, que ela é inegociável. É um único Deus. O verdadeiro Deus é o Deus que está na Bíblia. Só Ele. Só Ele. 1 Coríntios, então, capítulo 8, nós vamos ler, como eu disse, os versos 1 e 2, para nos localizarmos, nós já meditamos neles na semana passada, e então vamos tentar entender um pouco dos versos 3 a 6. Então, 1 Coríntios, capítulo 8, versos 1 a 6, diz assim: No que se refere a coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Então aqui nós já vimos um pouco disso na semana passada, e que esse saber que ensoberbece, o conhecimento que gera arrogância, soberba, não é o conhecimento que agrada a Deus. Você pode ter um conhecimento da palavra de Deus que não agrade a Deus. Se ele for arrogante, ele não agrada. E a gente corre esse risco sempre. Verso 3, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Então, nós vamos caminhar aqui e o versículo 3 ele diz: se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Paulo está dizendo, lembra que eu já falei aqui, que o conhecimento orgulhoso é de alguém que não ama a Deus. Mas como assim? Se você está acabando de confessar, e você confessou na semana passada, e nós reconhecemos que às vezes nós queremos mostrar conhecimento, isso é soberba, é orgulho, é pecado
Então, como não conhece ou não ama Deus? Às vezes nós queremos transmitir conhecimento e somos orgulhosos, arrogantes, soberbos. Então eu não amo a Deus? Não, infelizmente, cristãos também pecam nessa área. Então, quando eu e vocês nos arrogamos de ter um conhecimento da Escritura e queremos mostrar que sabemos para alguém, isso é pecado. E quando nós fazemos isso, nós não estamos amando a Deus nesse aspecto. E é triste admitir, mas isso acontece conosco. E essa é uma das verdades que às vezes eu comento com os irmãos e trago aqui. É muito difícil e triste admitir, mas é a verdade da Escritura, que todas as vezes que nós pecamos, seja o pecado que for, eu espero que isso traga temor para mim e para você. Todas as vezes que nós pecamos, seja o pecado que for, eu estou dizendo para Deus, Senhor, eu amo mais o pecado, esse pecado, do que o Senhor. E essa é infelizmente, nós cometemos pecados assim. Mas o regenerado, ele o quê? Ele se arrepende. O genuíno regenerado, aquele que realmente creu no Evangelho, ele se arrepende. Por quê? Porque o pastor disse? Não, porque o Espírito Santo, que habita no regenerado, vai conduzi-lo ao arrependimento. Você ignora que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. E o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos, ele vai nos apontar para dizer, você pecou aqui. E aí então ele se arrepende, confessa, Senhor, tem misericórdia, me perdoe, eu pequei contra o Senhor. E como ele é regenerado, ele recebe o perdão dado na cruz. Paulo diz outra verdade nesse texto, e que me chama a atenção. Se alguém ama a Deus, é conhecido por Ele. E o maravilhoso não é ter o conhecimento pelo conhecimento. Não é conhecer a Bíblia pela Bíblia, mas é conhecer o Deus que está na Bíblia. É um conhecimento relacional. Agora, o que Paulo diz aqui, e que é mais maravilhoso ainda, é que nós somos conhecidos dele. É passivo nesse sentido, do chamado. Lembra quando nós vimos também, aquele que foi chamado dessa forma, solteiro, casado, foi chamado circuncidado, foi chamado escravo, nós somos chamados, então, nesse momento que nós somos chamados é que nós cremos no Evangelho, Deus nos conhece. É claro que Ele nos conhece, Ele conhece cada ser humano, mas o conhecimento que Ele tem com os cristãos é um conhecimento relacional. E aí, então, ele diz, se alguém ama a Deus, é conhecido dele. O que ele quer dizer? É o que João diz, 1 João 4,19, nós vamos ler esse texto, se você quiser abrir lá, fica à vontade, mas é que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque nós somos conhecidos dele. Não fomos nós que decidimos conhecê-lo. Os regenerados são conhecidos por ele e só o amam porque ele os amou primeiro. E aqui eu quero abrir um parêntese, pequeno parêntese. Essa semana nós estávamos comentando no livro que está polêmico. Para alguns está polêmico. Para outros não está polêmico. Porque esse é base do que nós cremos. Nós vimos e conversávamos sobre a vontade do homem. A Bíblia fala da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Isso é fato. Você e eu tomamos decisões, ponto pacífico. São decisões pessoais, nossas. Mas há um Deus soberano por trás disso. Ainda que Ele não violente vontades, Ele governa. E Ele muda corações, Ele transforma. No dia que nós estivermos, eu estou querendo fazer uma ponte do ser conhecido por Ele. No dia que nós estivermos diante do Senhor, então, haverá duas possibilidades. Eu quero que você reflita comigo. A primeira, ou Deus vai dizer para você que creu e para mim,
meu filho, que bom que você me aceitou. Ele não vai dizer isso para mim, porque eu não creio nisso. Mas vai dizer para alguns que creram em Cristo, genuinamente, entendendo que a decisão foi deles. Ou então ele vai dizer, não, entenda, não há possibilidade de não ser de uma dessas formas. Tudo bem, ele não vai dizer isso, mas essa realidade você precisa entender. Ou nós diremos, Senhor, te damos graças, porque foi o Senhor quem nos aceitou. Mas não é a mesma coisa? Não. Preste atenção. Ou uma ou outra estão erradas. Pode estar azul, então é relativismo, aí já não tem nada a ver com fé. Relativismo é o que liberal crê, e nós não cremos. E aí eu tenho certeza que nenhum de vocês aqui, eu espero, tem esse pensamento liberal. Agora, entenda. Ou você vai ser corrigido, porque se você disser, Senhor, Deus vai dizer, meu filho, que bom que você me aceitou. Ou eu vou dizer, Senhor, te dou graça porque o Senhor me aceitou. Ou uma ou outra vai estar errado, certo? Então Deus vai corrigir. O ponto fundamental é crer em Cristo. Ou a correção vai ser assim, meu filho, a decisão não foi sua, fui eu. Ou então ele vai dizer para você, meu filho, a decisão não foi minha, foi sua. Até nesse estado, ser reformado é melhor. Vocês estão entendendo o raciocínio? Não há glória. Eu acho que foi Deus soberanamente que me revelou o Evangelho, me escolheu. Então ele vai chegar lá, filho, você achou que era tudo eu, mas você tem uma parte. Isso não vai acontecer. Mas eu estou tentando fazer um raciocínio aqui lógico, filosófico, para que você reflita. Não foi você. Não foi você que escolheu. Nós somos escolhidos dele. E graças a Deus, por isso que toda honra e toda glória é somente para ele. Fecha parênteses. De volta ao texto, para entrarmos então no título da mensagem. 1 Coríntios, capítulo 8, os versos 4 a 6, ele diz assim: no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo não é nada no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamam deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. Comida sacrificada para ídolos é no próximo estudo, como eu disse, se Deus quiser. O que eu quero focar com vocês aqui é sobre falsos deuses, ou melhor, sobre o verdadeiro Deus que elimina qualquer outra possibilidade. Paulo está dizendo aqui que nós sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo. O que é um ídolo? O ídolo pode ser, o meu ídolo é o fulano de tal. Não é esse o contexto. Aliás, está errado você falar isso, né? Mas o contexto que Paulo está dizendo era uma imagem que representava uma divindade e que era adorada como se fosse a própria divindade. Então havia uma imagem de um determinado Deus. Isso acontece ainda hoje. Não no nosso contexto, onde talvez você não conheça, mas, por exemplo, na Índia, que é um país onde a religião predominante é o hinduísmo, há milhões, literalmente, de deuses. Então, o que Paulo está falando, que o ídolo ele não é nada. E ainda que fazer imagens seja contrário à lei de Deus, Êxodo 20, o Gabriel também lembrou do primeiro mandamento,
não farás imagem de escultura, porque você não vai ter outros deuses além de mim, porque não existem. O grande problema é o que Paulo está falando aqui, é que ele está sendo contra o que está por trás da imagem. Os que são chamados, como ele diz, de deuses, alguns que se chamem deuses. E ele é categórico aqui, ele não relativiza. Ele diz, o ídolo nada é no mundo. O que é um Deus falso? Nada. Nada. Ainda que alguns chamem de deuses. Por quê? Porque há um único Deus. Sempre houve um único Deus. Não há, nunca houve outros deuses, mas um único Deus. Agora, em tempos de intolerância religiosa e de discurso de ódio, hoje você falar isso, você vai ser. Paulo, se estivesse pregando hoje isso aqui, não você. E os deuses das religiões afro? Eles não existem, são falsos. E vai ficar pior daqui a pouco. E aquele monte de gente que acredita naquele monte de deuses, eles são falsos? Sim, são falsos. Não existem outros deuses. Paulo não estaria preocupado em dizer, como ele está dizendo aqui, e como a Bíblia diz, que só existe o Deus da Bíblia. O Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, é para fazer referência ao quê? Ao Deus da Bíblia, ao único Deus. Quando ele chama Abraão era um idólatra, adorava ídolos. Abraão, esse Deus que você está aí é mais ou menos, mas quero que você me siga. Não, isso aí não é nada. Ele tira Abraão do contexto de falsos deuses. Ainda que alguns chamem deuses, eles são falsos. Eles são, pior que falsos, eles são nada. Só existe um Deus da Bíblia, então? Sim. Deus está dizendo isso. Entende a razão e o fundamento da Bíblia? Por que só a Escritura? Mas e os deuses do islamismo, por exemplo? Porque há alguns que querem dizer que como o islamismo considera Abraão, é o mesmo Deus. Não. O Deus do islamismo vem de um panteão. Alá vem de um panteão. Ele não é o Deus da Bíblia. Ainda que Alá seja Deus, ele não é o Deus da Bíblia. E nós vamos ver por quê. Porque Deus não tem um profeta que se chama Maomé. Então ele é falso. Mas é um só Deus. E nós vamos ver, inclusive, os judeus que creem no Antigo Testamento, palavra de Deus, eles creem no Deus verdadeiro? Não. Nós vamos ver. De acordo com a Bíblia, a única palavra verdadeira do único Deus verdadeiro, o texto é claro em dizer o que são falsos deuses. Nada. O que são ídolos? Nada. Ou seja, todos são falsos. Quer mais intolerância ainda? É que Paulo diz que sabemos. Quem sabe, Paulo? Quem sabe disso, de verdade, são somente os cristãos. Não, mas aí... Então só tem o Deus de vocês, e só vocês que conhecem o Deus verdadeiro? É isso que ele está dizendo. Nós sabemos, para quem ele está escrevendo? Para cristãos. Nós sabemos que o Deus do islamismo é nada. Nós sabemos que os milhões de deuses que estão por aí são nada. Eles não sabem. Nós sabemos. Porque nós somos melhores? Lembra do conhecimento arrogante? Não. Pela graça de Deus, que nos deu capacidade de crer e confessar essa verdade. Somente os verdadeiros cristãos sabem que o ídolo não é nada. Mesmo que todo mundo chame de deuses, eles não são.
Então, o que eles são? Falsos. Todos. Todos. Na realidade, como eu disse, é bem pior. Olha o que Moisés diz do povo de Deus que foi idólatra. Deuteronômio, capítulo 32, versos 16 a 17. Olha só, o povo tinha sido liberto por um Deus, lembra? Mas eles sempre foram fiéis, é um povo maravilhoso, é igual a igreja hoje, né? Não, por vezes eles se tornaram idólatras, e alguns dos deuses que eles seguiam, misericórdia. Mas como são deuses falsos, alguns são piores do que outros, há uma entidade por trás dos falsos deuses. Mas olha só o que Deus diz por meio do profeta. Deuteronômio, profeta Moisés, 32, 16 a 17. Provocaram o seu zelo, está falando do povo hebreu, de Israel. O seu zelo, o zelo de Deus. O zelo é o cuidado. Como eles provocaram? Não provocaram é bom sentido, é no mau sentido. Provocaram o zelo de Deus de que forma? Adorando deuses estrangeiros. Despertaram a sua fúria. A fúria de quem? De Deus. Com ídolos detestáveis. Você já ouviu falar do Moloque? Que é um ídolo detestável. Ofereceram sacrifícios, lembra que eu falei que ia ficar pior? A demônios, que não são Deus. Então, além de um ídolo não ser nada, ele ser um falso Deus, ele tem demônios por trás. Ou o sobrenatural acontece nos falsos deuses, ou não acontece? É claro que acontece. É claro que acontece. Agora, se nós crermos, nós estávamos conversando esse final de semana com alguns irmãos, e nós estávamos falando sobre isso. E se o sobrenatural acontecer naquele Deus lá? Você sabe que Deus pode estar, inclusive, provando para você, se você crê no verdadeiro Deus, usando um falso Deus, com um sinal e um sobrenatural, para testar você. A Bíblia diz isso. Será que isso acontece hoje? É exatamente o mesmo que Paulo vai escrever. Olha, eu peguei o texto do Antigo Testamento. Paulo vai escrever no 1 Coríntios, vamos lá agora, 1 Coríntios, no capítulo 10. Nós estamos no 8, vamos saltar um pouquinho. E olha o que ele vai falar dessa mesma realidade. 1 Coríntios, capítulo 10, versos 19 e 20. Diz assim: Que digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Já vimos, o ídolo é nada. Antes, digo que as coisas que eles sacrificam, o que adoram falsos deuses ídolos, é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios, como o povo de quem ele era descendente foi por muito tempo. É verdade ou não? Então, além de um ídolo não ser nada, não ser um Deus, há por trás dele demônios. De quais? De todos. De todos. O próprio Deus diz por meio de Moisés que ofereceram sacrifícios a demônios, e Paulo está repetindo isso no Novo Testamento. E aqui tem algo sério, irmãos. Não se engane. E eu por muito tempo fiz isso. Quando eu me dobrava diante de uma imagem de Aparecida, que era desse tamanho, aquilo ali não é Maria. Há demônios por trás daquilo. Ah, mas não é um falso Deus, não é um falso Deus. Não, mas há uma divindade por trás. Ah, mas não é uma divindade, mas há uma adoração. Ah, mas não é uma adoração, é uma veneração. É a mesma coisa. Catolicismo e religiões afro se encaixam aqui. A adoração a imagens não é, no caso do catolicismo, não é a santos. Eles não têm poder, não têm mediação nenhuma conosco. Se não é a eles,
há uma realidade espiritual por trás, que não é a de Deus. E eu queria então, diante dessas contundentes colocações aqui que estão na Bíblia, ver com vocês 3 bases para a gente identificar quem crê no verdadeiro Deus. Porque eu não adoro imagem. Isso significa que eu creio no verdadeiro Deus? Não, a gente vai ter que ver outros pontos que a palavra fala. Primeiro, o único verdadeiro Deus, que é o Deus da Bíblia, de acordo com ela, a Bíblia, só há um Deus. Então, isso que a gente está vendo de maneira clara. Quando os hebreus foram entrar em Canaã, terra de muitos ídolos que se diziam deuses, né? Deus não falou assim, respeita, vamos lá, tolerância e respeitar, eu não vou ofender, quem pode acreditar no que quiser, mas eu não vou dizer que está tudo bem, eu preciso mostrar a verdade. Falou, todos ali, cada um tem o seu Deus, Deus falou assim, o importante é ter sua religião e o seu Deus. Deus não faz isso. Olha o que ele diz por meio de Moisés, inspirado, que também não relativizou, como hoje alguns querem fazer. Deuteronômio, capítulo 4, não dá para ler o capítulo todo, vejamos os versos 1, verso 35 e o 39, que é o que nos interessa do texto todo. Agora, Israel, ouça com atenção esses decretos e estatutos que lhe ensinarei. Moisés está falando para o povo. Vocês vão entrar naquela nação lá, uma bênção. Não, uma nação pagã, cheia de falsos deuses. Cumpram-nos para os estatutos de Deus, para que vocês vivam. Entrem na terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes dá, e tomem posse dela. Bom, o que aconteceu, infelizmente? Eles entraram, tempos depois estavam adorando falsos deuses. Mas Deus já havia ordenado. E aí então, nos versículos 35 e 39, ele diz assim, Deus, lhes mostrou todas as coisas para que vocês soubessem que o Senhor é Deus e não há outro além dele. Vocês vão entrar ali, tem um monte de falso Deus, mas não há nenhum verdadeiro. Há um único Senhor, que é o Deus dos seus antepassados. Versículo 39. Portanto, reconheçam esse fato e guardem-no firmemente na memória. O Senhor é Deus nos céus e na terra, e não há outro além dele. Então, como é que hoje a gente vê propostas onde Papa, líderes evangélicos e líderes de outras religiões se reunindo? Como? Como? Porque se eles não estão adorando um único e verdadeiro Deus, é a demônios que eles estão adorando. E Paulo disse, eu não quero que vocês tenham comunhão com demônios. O próprio Deus fala para o profeta Isaías 46, 9. Porque eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Mas será que está será que está claro ou não? Há inúmeras passagens no Antigo Testamento que são categóricas sobre isso. Mas isso também é Antigo Testamento. Então vamos para o Novo. Vamos ver Jesus. João, capítulo 17, verso 3. Nós já citamos esse texto sempre focando que a vida eterna é o conhecimento de Deus, conhecimento relacional. Você nunca tinha tentado essa verdade central que está aqui, que Jesus também não negocia. Jesus diz assim, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E os outros? Não, eles não existem, eles são falsos. Só há um único Deus verdadeiro. Jesus disse. E aí você vê um famoso pastor dizendo, não, se aquele dia eu fiquei indignado. Se a pessoa for sincera, ela na religião budista, se ela for mais sincera com o Buda, Jesus vai levar mais em consideração com a minha sinceridade. De onde você tirou isso? De onde você tirou isso?
O Jesus, você está dizendo que crê, está dizendo que só existe um verdadeiro Deus. E como Jesus e o Espírito Santo são um Deus, e o Espírito Santo é categórico em mostrar que qualquer um que adora um outro Deus que não verdadeiro adora demônios, como é que você está dizendo que aquela pessoa está seguindo a Deus? Na sua ignorância. Nós vamos ver que isso é uma falácia à luz da Bíblia. Paulo escreve a Timóteo, 1 Timóteo 2,5, e aqui Timóteo já vai trazer uma distinção para saber se eu e vocês cremos e seguimos e adoramos o verdadeiro Deus. Porquanto há um só Deus, nós cantamos, lembra há pouco? Um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Nós já vamos falar do Cristo. Só conhece o verdadeiro e único Deus, que é o Deus da Bíblia, por meio do único mediador, do único Senhor, que é Cristo. Mas e os que só ouviram do Deus deles? E só aqueles que, eles nunca ouviram falar da Bíblia, de Jesus, do Deus, e aí? Eu gosto da resposta do reverendo Augusto Nicodemo, ele diz assim, se a inocência de todos os povos, quanto ao Deus da Bíblia, vai salvá-los, então para que mandar missionários? Melhor coisa é parar tudo, né, Marcos? O trabalho que está sendo feito de alcançar aqueles que adoram, que nunca ouviram falar de Jesus lá num determinado país, ou os indígenas, eles nunca ouviram, a chance deles é, não ouçam de Jesus, porque se eles ouvirem e rejeitarem, então, eu não estou dando uma oportunidade deles serem salvos pregando o evangelho, eu estou dando uma oportunidade para eles irem para o inferno, porque eles podem rejeitar, melhor coisa é eles não ouvirem, mas isso não tem base nenhuma na Escritura. A igreja relativista predominante do nosso tempo faz isso hoje. E os que sinceramente estão buscando a Deus em suas religiões, sinceramente com base no quê? Num coração desesperadamente corrupto? Que sinceridade há num coração desesperadamente corrupto e enganoso? Mais uma vez, a Bíblia é a resposta. Romanos, capítulo 3, versos 9 a 11. Primeiro vamos tentar entender. Vamos responder, nós não, a palavra de Deus vai responder àqueles que estão sinceramente o quê? Buscando. Ela está buscando sinceramente. Eu estava buscando sinceramente quando eu me dobrava diante daquela imagem. Quando eu não cria no Evangelho, é isso? Eu estava sinceramente buscando? Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Romanos, capítulo 3, versos 9 a 11. O que se conclui? E aqui eu quero dizer, Paulo está no capítulo 3, primeiro capítulo, ele fala dos pagãos. Todos os gentios, todos os povos de todas as épocas que não são judeus. Então, no primeiro ponto, os gentios, todos pecadores. Nós vamos ver já. E o segundo povo, os judeus. Então, não sobra nenhum povo. Os judeus e o resto do mundo. E aí ele coloca, todos esses são pecadores. E ele resume dessa forma aqui, falando desses dois povos, que são toda a humanidade. Que se conclui diante deles? Os que tinham a lei não seguiam, não obedeciam, mas se vangloriavam de ter. E os outros que adoravam falsos deuses. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Ele, como judeu, poderia dizer, temos nós qualquer vantagem? Eu sou judeu. E ele diz, não de forma nenhuma. Pois se já temos demonstrado que todos, tanto os judeus como eu, Paulo, como os gregos ou gentios, estão debaixo do pecado. Então, todo mundo está debaixo do pecado. Nesse estado, todo mundo debaixo do pecado, ele vai ter uma afirmação categórica. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todo pecador não busca a Deus. Não há nenhum pecador sobre a face da terra que, se não for regenerado, vai buscar a Deus. É o que a palavra de Deus está dizendo ou não? Ele resumiu a humanidade e ele se inclui. Mas hoje nós estamos buscando, sim, porque ele nos amou primeiro, porque ele se revelou, porque ele nos deu a graça de alguém pregar o evangelho para nós
e deu a graça do Espírito Santo de agir e nos converter. Senão, nós não buscaríamos. Aliás, há muita gente da igreja evangélica que não está buscando a Deus. Só vai buscar de verdade quando for regenerado. Lembra, o Paulo acabou de descrever a humanidade. Ele falou dos gentios, que nós vamos ver já, adoravam tudo quanto é coisa menos a Deus, e dos judeus, que se vangloriavam de ter os oráculos de Deus, mas não obedeciam. O fato é que, por causa do pecado do homem, ele não busca Deus. Ninguém busca. Às vezes eu falo das crianças, né? O meu e o seu filho, quando nasce, quando tem um pouquinho de compreensão, uma das coisas que eles não querem é Deus. E pode ser filho de pastor. Eles não querem, eles não buscam, porque eles são pecadores. Só vai buscar se houver uma nova vida. Mas há aqueles que inventam ou criam os seus deuses. Então, se eles estão inventando, eles estão tentando buscar de uma certa forma. Eles estão buscando, eles só não sabem quem é, mas eles estão buscando de coração. É isso que a Bíblia diz? Não. Eles sabem que são falsos. Mas aonde está isso? Romanos, capítulo 1, versos 18 a 23. Eu não sei, talvez esse é um dos textos que eu mais cite aqui, e não porque eu queira, porque ele está sempre, a palavra de Deus está sempre, aliás, para Romanos, toda a palavra de Deus aponta toda hora para Romanos, né? Mas olha o que Paulo está dizendo aqui, presta atenção. Romanos, capítulo 1, versos 18 a 23, lembra? Aqui são os gentios, todos os povos. E considere que todos esses povos nunca ouviram falar de Bíblia, de Jesus e nada. Então eles são inocentes, né? Olha o que o texto diz. Nós vamos andar devagar. A ira de Deus não começa bem já. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão, contra todo o pecado dos homens que detêm a verdade pela injustiça, que trocam a verdade pela mentira. Algumas versões vão trazer assim, que se opõem à verdade em detrimento à mentira. É isso que Paulo está dizendo. E a ira de Deus está sobre... Então, essas pessoas não são inocentes. Mas ó, o texto não para aqui. Porque, ou porquanto, Deus está irado com essas pessoas. Por quê? Porque elas rejeitam a verdade e querem a mentira. Detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus manifestou. Se tem alguma coisa que, se Deus manifestar, você vai poder não saber que é ou não? Alguma dúvida ou não? Se Deus manifestar, tem alguma pessoa que pode não saber que aquilo que Deus manifestou é o que Ele quis manifestar ou não? Olha, a ira de Deus se revela do céu contra aqueles que trocam a verdade pela mentira. Por quê, Paulo? Porque essas pessoas, elas sabem que Deus existe. O que de Deus se pode... Não é porque alguém disse, não, porque o próprio Deus manifesta. Como, Paulo? Verso 20. Os atributos invisíveis de Deus, porque Deus é Espírito, não pode ser visto, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade. Paulo está falando assim, esse Deus, que é o único e verdadeiro Deus, o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, esse Deus se manifesta visivelmente em imagens? Não, porque Ele é Espírito. Como então Ele se manifesta, Paulo? Ele se manifesta claramente e se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por quê? Por meio das coisas que Ele criou. O quê? Alguma coisa que Ele criou aqui, de repente.
O céu, que tal? O céu e toda a natureza. O Deus que é Espírito se manifesta para toda a humanidade pela criação. O que deveríamos fazer? O que cada um de nós deveria fazer? Eu preciso saber quem é esse Deus. Eu estou aqui, nesse universo, eu preciso saber quem é esse Deus. Mas ninguém faz isso naturalmente. Por quê? Por causa do pecado. E aí então Paulo, o que ele conclui? Estes homens são o quê? Inocentes. É isso que está escrito aí? Estes homens são o quê? Indesculpáveis. O que Paulo está dizendo? Toda a humanidade deveria buscar o único e verdadeiro Deus. Mas porque ela rejeita a verdade e ama a mentira, ela troca Deus. Pelo quê, Paulo? Os próximos versos. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, que foi manifesto pela criação, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, olha só, o conhecimento pela natureza, sem saber o nome dele, sem saber que a Bíblia é a palavra dele, sem saber que Jesus é o Filho dele que salva, o conhecimento deveria levar a glória e ação de graça, mas é isso que o homem faz? Irmãos, é claro que não. Antes, porque eles rejeitam a verdade, a trocam pela mentira, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Obscurecendo-lhes o coração, lembra que o coração é desesperadamente corrupto e enganoso? Então, estou super sincero. Obscurecendo-lhes o coração insensato. Eles rejeitaram a verdade e adoram a mentira. E como isso se manifesta? Como que se manifesta a adoração à mentira? Verso 21. Mudaram a glória do Deus incorruptível, que eles sabem que existe, em semelhança de imagem de homem, corruptível, aves, quadrúpedes e répteis, falsos deuses. Você está entendendo? Quem adora um falso Deus não está sinceramente buscando a Deus, está rejeitando o Deus que ele sabe que existe. Então, quando você ouvir um profeta, um pastor desses falar, não, se aquela pessoa lá, ela está buscando, não, ela não está buscando sinceramente. Quem disse? Deus disse. E quem nunca ouviu falar? Quem nunca ouviu falar está assim, ó. A não ser que Deus realize uma intervenção, que pode sim ser sobrenatural, como às vezes nós ouvimos de relatos, eu já ouvi de irmãos, que são irmãos sérios, de pessoa que está lá no meio do islamismo, nunca ouviu do Evangelho, mas Deus sobrenaturalmente e extraordinariamente traz um sonho para aquela pessoa, e aquele sonho incomoda aquela pessoa, mas vai ficar no sonho? Não, Deus vai conduzi-la naquele sonho a buscar alguém, e um dia alguém vai pregar o Evangelho para ela, e aí ela vai crer, porque o Deus que levou ela a sonhar, elegeu aquela pessoa antes de existir tudo. O que nós lemos aqui? Deus diz que a humanidade sabe que Ele existe, mas alguns negam, os ateus. Eu já falei isso várias vezes, não sou eu que estou falando. Paulo está dizendo, não existem ateus, existem pessoas que mentem para elas mesmas. Elas sabem que Deus existe, por quê? Porque Deus manifestou. Ela pode mentir para todo mundo, mas no fundo ela sabe. Ou aqueles que trocam Deus por uma infinidade de falsos deuses. Mas, diante disso, então, bom, para mim e para você, nós cremos em um único Deus. E no Brasil, muitos, a maioria, crê em um único Deus só. Não é verdade? Isso é suficiente? Não. Tiago, capítulo 2, verso 19. É suficiente se você se contentar com esse pessoal que crê em um único Deus, está descrito aí no texto. Tiago, capítulo 2, verso 19, diz assim: você crê que há um só Deus? Os demônios também creem.
Os demônios também creem, e diferentemente de muitos, tremem diante do Deus, porque eles sabem quem Ele é. Eles nunca vão ser convertidos, nunca vão ser salvos, mas eles creem. Então, crer em um só Deus basta? É claro que não. E o que nos leva ao segundo ponto. De acordo com a Bíblia, quem não crê em Cristo como o único Senhor, crê em um falso Deus. Eu creio em um único Deus. Os islâmicos creem em um único Deus, mas é um falso, porque eles não creem em Cristo como Senhor e Salvador. E nós estamos falando de 1 bilhão e pelo menos 300 milhões de pessoas. 1 bilhão e 300 milhões de pessoas no nosso mundo. Paulo não se limita a afirmar que os que se chamam deuses são falsos, mas ele vai definir que só há um Deus e Ele é Pai. Lá, de volta para o texto, 1 Coríntios, capítulo 8, verso 6. Há um só Deus, o Pai. Já tira o islamismo, eles não acreditam nisso. Tira o judaísmo, eles não acreditam nisso. O Pai de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Os judeus não creem que Deus Pai é Pai do Deus Filho Jesus. Então eles não creem no verdadeiro Deus, ainda que tenham todo o Antigo Testamento que mostra para o Filho, que aponta para o Filho de Deus no Novo Testamento. Os judeus creem no Deus do Antigo Testamento. Paulo diz, Romanos 10, diz que há zelo por Deus, mas sem entendimento. O fato de haver zelo não significa que há conversão. Mas eles não creem no Deus do Novo Testamento, que é o Pai, e nem creem em Jesus Cristo como o único Senhor. Então, Jesus vai dizer que, na realidade, eles têm um outro Pai. Olha como é politicamente correto. Os judeus que negavam a Cristo têm outro pai. Qual é o pai que Jesus falou que eles eram deles? O diabo. Porque eles rejeitavam o Filho. Mas eles criam em um único Deus. Mas não é só crer em um único Deus. É crer no Deus Filho, o Senhor e Salvador da humanidade. João diz assim: quem nega o Filho não tem o Pai. Ah, eu creio no único Deus, mas eu não creio em Jesus. Você não crê no único Deus. O seu Deus é falso. Sendo assim, o Deus dos judeus também não é verdadeiro. E aqui, irmãos, é fundamental que Paulo está dizendo categoricamente: há um só Deus, e assim como há um único Deus, há um único Senhor. Portanto, não há uma senhora. Não há uma senhora. Há um único mediador, um único redentor. Não há uma comediadora, não há uma corredentora. Mas isso é... não, mas aí... Isso é o que a Bíblia diz. Há um único Senhor, que é Cristo. A palavra Senhor, no grego, é Kyrios. E era o título que era dado para o imperador romano. Por exemplo, Nero, ele quis ser chamado de Kyrios. Todo mundo que não reconhecesse Nero como Senhor, sofreria. Paulo está vivendo no Império Romano. Paulo morre debaixo do imperador, porque ele não reconheceu que Nero era Senhor. Só Cristo é o Senhor. Portanto, Paulo está falando de falsos senhores. Irmãos, Maria não é Nossa Senhora. Maria, no Magnificat, que é o cântico dela, ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor. O Senhor dela era o único Senhor, Jesus, o Filho.
de Deus. Bem-aventurada ela foi. Uma mulher de Deus, é claro. Mas ela cometia pecados como nós. Ela não pode fazer nenhuma intervenção por nós. Ela não foi assunta ao céu. Ela precisava de um Senhor e Salvador. E pela graça ela creu nele. Dá para entender que não basta crer em um só Deus. É preciso crer em Cristo, o único Senhor. E que nos leva para o terceiro ponto. De acordo com a Bíblia, quem não crê que Jesus Cristo é Deus, além de Senhor e Salvador, não crê no Deus verdadeiro. Jesus Cristo é o Salvador, é o Deus que se fez carne. Ele é Deus. E aqui, outras falsas religiões que se professam cristãs e que dizem crer em um único Deus, o negam. Aqui mesmo está construindo um templo gigante, aqui pertinho, dos Mormons. Eles não creem no verdadeiro Deus. É uma seita, é uma falsa religião. Eles não são a igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. É falso. Eles negam categoricamente a divindade de Cristo. Então eles creem. Mas vocês acreditam em um só Deus? Sim. Você acredita em Jesus? Sim. Na Bíblia? Sim. Mas que Jesus é Deus? Não. Testemunhas de Jeová. Espíritas, muitos deles se dizem cristãos. Todas essas religiões não creem no verdadeiro Deus, o Deus da Bíblia. Mas a Bíblia ensina que Jesus é Deus. João capítulo 1, versos 1 e 3. 1 a 3. No princípio era aquele que é a palavra, eu coloquei entre parênteses aí, Cristo. O texto é claro, está falando de Jesus Cristo. Ele estava com Deus e era Deus. Não está dizendo que ele era naquela época. Não, ele era antes de existir tudo. Ele é Deus, ele é sempre Deus. Ele e o Pai são um. Ele foi condenado para a cruz por dizer que era Deus. Ele disse, eu sou, a expressão de Deus. A palavra Cristo, a palavra encarnada, estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Quem criou todas as coisas que existem? Deus. Então, Cristo é Deus. Colossenses, capítulo 1, versos 13 a 17. E aí você diz, mas como é que essas pessoas, como é que elas leem esses textos? Esses que têm a Bíblia, elas não entendem isso. Lembra do conhecimento arrogante? Se eu e vocês cremos nisso, foi só pela graça de Deus. Foi só pela ação do Espírito Santo que nos levou a crer nessas verdades e a vê-las de maneira tão clara como elas estão. Se não fosse a graça de Deus, nós jamais veríamos. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O Deus Pai nos levou para o reino do seu Filho, no qual, no seu Filho, temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele quem? O Deus, lembra que é Espírito que não pode ser visto, agora pode ser visto em Cristo. E um dia nós vamos vê-lo, porque Ele agora é um homem, Deus homem. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, exatamente o que João está falando. Nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Qualquer pessoa que lê esse texto vai entender que está falando de Deus, do Deus, o único Deus, que é Cristo, o Filho de Deus, o Deus Filho. E por último, Hebreus, capítulo 1, versos 1 a 3. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, Cristo. A quem, Cristo, constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual,
por meio de Cristo, também fez o universo. Ele, Cristo, é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele é o resplendor da glória. Ele sustenta. O que sustenta o universo? As leis da natureza. Não, quem sustenta o universo é Cristo. Há alguma dúvida de que Ele é Deus? Quem não crê em Cristo como Deus, ainda que creia no único Deus, não crê de verdade no único Deus verdadeiro. Irmãos, o que nós podemos aplicar? Primeiro, as pessoas que, às vezes você, e aquela pessoa, ela é inocente. Não, não diga isso. Porque a Bíblia não diz. A pessoa precisa do que para ser salva? Ela precisa do Evangelho. Deus, em sua soberania, vai providenciar os meios para que os seus sejam salvos. Mas não diga que é inocência, não diga que alguém está buscando a Deus, porque a Bíblia não diz isso. O Deus verdadeiro não é o Deus das falsas religiões. Não relativize. Há hoje muitos profetas ou pastores liberais relativizando tudo da Bíblia, inclusive isso. Não faça isso. Segundo, leia, estude, medite, ore a palavra. Para quê? Para ser um doutor? Não, para conhecer esse Deus. Para conhecer o Deus por trás do livro. Para adorá-lo melhor. Para temê-lo. Para viver para a glória dele. Agora, isso só é possível se você crê no Evangelho. Se você crê no que Cristo fez. Porque você e eu somos pecadores desde que nascemos. Por isso que nós não buscamos a Deus. E talvez você diga, eu não busco. Então, mas agora Deus enviou o seu Filho, para que se você crê nele, se arrependendo dos seus pecados e crendo no que ele fez na cruz há 2000 anos, se você verdadeiramente crê, ele vai levá-lo a buscá-lo, você a buscá-lo. Você vai começar a buscá-lo por amor, vai se arrepender dos seus pecados, vai querer viver para a glória dele. Mas para isso é preciso crer no Evangelho, crer no que Cristo fez. Lembra que Ele é aquele que nos remiu dos nossos pecados. Você crê nisso? Você se arrependeu de seus pecados e recebeu a Cristo como o único Salvador e Senhor. E por último, cuidado com o engano. A Bíblia é muito clara em dizer que há falsos deuses. Mas não somente isso, há falsos Jesuses, há falsos espíritos, há falsos evangelhos aí. Como é que você vai conhecer a verdade? Só por meio da palavra. E eu termino com a citação do reverendo Augusto Nicodemos. Enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu estava ouvindo uma pregação dele, e eu trouxe aqui para nós refletirmos, que fala muito sobre isso. Ele disse assim: o que salva é a verdade, não a boa intenção. O que salva não é a fé. Não, o importante é ter fé. Não, depende da fé, não é importante. Mas aquilo no que você crê, ou em quem você crê. Você pode ter fé, mas em um Jesus falso, inventado pelos homens, e há muitos hoje. É por isso que é importante estudar a palavra de Deus. O inferno está cheio de gente sincera, que um dia acreditou em uma mentira. Que o Senhor nos livre, irmãos, do engano. Ele vem de todos os lados. Que o Senhor, em sua graça, nos livre, para que nós creiamos no único e verdadeiro Deus, e no único Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo.